E aí pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, eu estou bem também, e para mim é muito bom estar aqui, podendo conversar com você sobre a Bíblia, sobre o que é a Palavra de Deus, sobre o que ela quer nos dizer, e hoje eu quero que a gente pare para pensar um pouquinho aquilo que está escrito em Colossenses 2, de 6 a 7, e diz o seguinte: E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Acho que todos nós já vimos ou já fizemos a experiência de colocar um grão de feijão dentro de um copinho com algodão. A ideia dessa experiência é que diariamente tu vai colocando um pouquinho de água e aí a semente ela vai germinar no algodão e vai crescer dentro do copinho. Vai se tornar uma plantinha de feijão. Embora tudo isso seja muito bonito, a gente pode ver ali a natureza criada por Deus agindo de forma perfeita, eu nunca vi uma plantação inteira de feijão feita em copinho. Mas por que não é possível criar tanto feijão assim em copinho? Bem, o fato é simples, porque vai chegar um momento que o feijão ele vai precisar de um espaço maior. Ele vai precisar de mais nutrientes, ele vai precisar de terra firme para poder enraizar suas raízes e se desenvolver, para se tornar uma grande planta de feijão. Com base nessa ilustração, eu quero dizer para vocês que a nossa vida com Jesus, ela não é como a vida de um feijão num copinho. Bem pelo contrário, ela é uma vida de um feijão em terra firme, que ele pode se enraizar e se desenvolver. Mas e o que isso tem a ver com o texto? Bem, isso a gente vai ver agora. Antes de ir diretamente para o texto, a gente precisa ver um pouquinho o que estava acontecendo na época. Paulo ele escreve a carta aos Colossenses e no capítulo 1 ele pede para que eles lembrem quem era Cristo, o que Cristo tinha feito por eles e também pede para eles que continuem a proclamar essa verdade que é Jesus. No capítulo 2, Paulo vai pedir aos colossenses para que tomem cuidado com as filosofias humanas. Ou seja, na época estava surgindo diversas filosofias e tudo mais, e tinham mestres dessas filosofias que tentavam enganar os cristãos, fazendo com que eles perdessem foco, perdessem até mesmo a fé em Jesus Cristo. E é exatamente isso que Paulo vai combater durante a carta toda de Colossenses. Esse é o nosso pano de fundo para os versículos 6 e 7. E lendo os versículos, eu tirei duas lições. A primeira dela está no versículo 6, que é continuem a segui-lo. A versão Almeida traz na verdade, andai nele. Ou seja, o que quer dizer esse andai nele? O que quer dizer segui-lo? Esse é um termo que se repete durante todo o Novo Testamento e é basicamente o seguinte, não é pelo fato de que tu tomou uma decisão por Jesus que está tudo feito, digamos assim. Tu tomou uma decisão por ele, tu deve continuar a segui-lo, tu deve continuar desejando conhecer cada vez mais ele. Seguir também é imitar Jesus. Olhar para as histórias, olhar para aquilo que ele fez e buscar imitar o comportamento dele. Ser santo como ele foi, não pecar como ele não pecou. Buscar ser alguém que se pareça de fato com Jesus. E aí eu te pergunto, tu tem seguido Jesus ou tu simplesmente tá vivendo a vida assim do jeito que dá? Eu sei que às vezes a gente olha para dentro de nós e vemos tanta imperfeição, tanta coisa ruim, mas isso também não é desculpa para que a gente não siga Cristo. Muito pelo contrário, é seguindo Ele que a gente vai se tornar cada vez melhores. E a segunda lição que eu vejo que Paulo coloca ali está no versículo 7, que ele vai dizer enraizados e edificados em Cristo. Ele diz enraizem suas vidas em Cristo. E o que quer dizer enraizado, edificado? Bem, assim como o pé de feijão, que ele precisa de um espaço grande, ele precisa de terra firme, a nossa vida com Cristo ela é assim. Nós podemos depositar as nossas raízes em Cristo, porque Ele é a nossa terra firme, Ele dá todo o nutriente necessário para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva e venha a ser cada vez mais
pessoas parecidas com Jesus. Por meio da sua palavra, a gente pode ver as histórias que ele contou, as histórias que ele passou e nos tornarmos mais parecidos. Através da oração, a gente pode se colocar diante dele nos momentos de dificuldade ou até mesmo nos momentos de alegria. Dessa forma, a gente deve desejar e buscar aprofundar as nossas raízes em Cristo Jesus. Por fim, a consequência que tem de seguir a Cristo e enraizar nossas raízes nele é o que Paulo vai dizer que é a gratidão. Gratidão é essa que não é simplesmente um momento de felicidade, como quando tu recebe o teu salário e talvez no mesmo dia tu já tem que pagar tuas contas e é uma alegria de receber e logo vem a tristeza porque foi embora o dinheiro. Não é isso que Paulo está se referindo. Paulo está se referindo a uma gratidão que é constante. Constante porque a gente pode enraizar as nossas vidas em Jesus. E quando a gente enraiza, a gente não é alterado, a gente não muda, a gente continua sendo como ele foi. A gente olha para ele e busca ser como ele. E para encerrar, eu queria te fazer refletir nesse texto com algumas perguntas. Tu tem sido um imitador de Cristo? As tuas atitudes, elas são as mesmas que Cristo teve? A gente pode olhar para a história, a gente vê nos evangelhos e ver toda a vida de Jesus para a gente se espelhar. Tu tem feito isso? Tu tem gasto tempo no teu devocional olhando para quem ele foi? Nós precisamos gastar tempo aprofundando as nossas raízes naquele que é o único que pode nos nutrir e nos deixar firmes. Esse é o meu desejo. Eu espero que tenha sido muito bom, que essa palavra ela tenha tocado o teu coração. Te convido, lê esse texto de novo, dá uma refletida, sabe? Faça essas perguntas para ti mesmo e vê o que pode mudar na tua vida para se tornar mais parecido com Jesus. Em tempos de pandemia e tudo mais, às vezes a gente acaba se perdendo e a gente acaba esquecendo de simplesmente ler a Bíblia. Mas faça isso, tenha esse tempo, converse com ele, reflita. Espero que tenham gostado, que tenha sido proveitoso para vocês, assim como foi para mim, e até a próxima.